Mendonça e eu vou descomplicar o processo penal para você. Vejam, nós vamos falar hoje sobre o sistema de nulidades no processo penal brasileiro. O artigo 566 do Código de Processo Penal aborda o que nós chamamos de princípio da instrumentalidade das formas. E o princípio da instrumentalidade das formas é também o sistema adotado no nosso ordenamento jurídico para tratar das nulidades. Reparem que nos diversos países do mundo nós vamos encontrar a adoção de sistemas diferentes, não é? São 3 os sistemas possíveis na análise da teoria geral das nulidades. O primeiro sistema seria o sistema da certeza legal. E o que significaria isso? Pela certeza legal, gente, todo e qualquer ato, para ser declarado nulo, deveria ter previsão legal. Seria, assim, um rol taxativo de hipóteses de nulidades previstas dentro da lei. É certo que o Código de Processo Penal apresenta, no artigo 564, as nulidades em espécie. E ali nós temos 4 incisos. O inciso primeiro, o inciso segundo, o inciso terceiro, que tem várias alíneas. E, finalmente, o inciso quarto. Bom, o nosso sistema, num primeiro momento, quando a gente olha para o artigo 564, a gente pensa logo assim, toda vez que o rol é um rol longo, que a lista é muito extensa, né, a gente pensa logo, esse rol deve ser exaustivo. Mas a comprovação de que não é assim no nosso ordenamento jurídico está no inciso 4º do artigo 564. Porque o inciso 4º diz que, independentemente de haver ou não previsão dentro daquele artigo, toda vez que as formalidades legais de um determinado ato não forem cumpridas, não forem satisfeitas, vejam, aquele ato poderá ser declarado nulo. Isso demonstra claramente que o artigo 564 do Código não é taxativo. Então, vejam, aquelas são hipóteses de nulidade. Mas ainda que a situação não esteja prevista no artigo 564, se realmente houver violação, descumprimento das formalidades essenciais do ato, aquele ato será declarado nulo. É um ato viciado e merece a sanção. Então, o nosso sistema não é o sistema da certeza legal. Alguns outros países adotam um sistema misto. De acordo com o sistema misto, vejam, existem hipóteses de nulidades previstas na lei. E quando aquelas situações ocorrerem, a nulidade vai ter que ser declarada, sem prejuízo de que outras hipóteses de nulidade surjam ao longo de um processo, né? Também, quando olhamos o artigo 564, exatamente em função do inciso 4º, nós temos a sensação de que o nosso sistema talvez fosse o sistema misto, mas não é. Sabe por quê? Porque no sistema misto, aquelas hipóteses que estão previstas na lei de forma, ali listada como hipóteses de nulidade, quando acontecem, a nulidade tem que ser declarada. E no nosso caso isso não acontece. Porque o artigo 566 do Código de Processo Penal diz que nenhum ato será declarado nulo se ele não houver sido utilizado, se ele não tiver sido relevante para a apuração da verdade substancial e para o deslinde, para a decisão a ser proferida pelo julgador. Da mesma forma, o Código de Processo Penal tem como primeiro artigo dentro do tema nulidades o princípio do prejuízo. O artigo 563 diz que nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo para a acusação ou para a defesa. É o famoso pars nullité sans greffe. Então, nós temos certeza de que o nosso sistema não é nem o da certeza legal, nem o sistema misto. O sistema de nulidades no processo penal brasileiro é o sistema da instrumentalidade das formas. E quando nós pensamos na teoria geral das nulidades, gente, nós temos desde logo que focar nos princípios. E quais são os princípios de nulidade no processo penal brasileiro? O princípio da instrumentalidade das formas, o princípio do prejuízo, o princípio do interesse, o princípio da causalidade ou contaminação, o princípio da convalidação. Mas essa é uma outra história. Eu vou encontrar você no nosso próximo vídeo. Meu nome é Ana Cristina Mendonça e eu vou descomplicar o processo penal para você.